Certo? Vamos lá, então. Pessoal, primeira questão é uma questão que trata de verdadeiro ou falso, não tem opção, são questões que a gente colocou para treinamento, tá? A título de treinamento. A primeira questão é o seguinte: sobre a população nordestina, julgue os itens a seguir assinalando verde para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a região Nordeste, ela é eticamente homogênea, assinalando uma identidade única entre seus habitantes? Não. A gente vê pela história de ocupação do Nordeste, né? Então, no Nordeste você tem a presença de holandeses, portugueses, e aí você não tem uma certa homogeneidade no Nordeste. Então, a primeira opção é uma opção falsa. Segunda opção, a sub-região Zona da Mata é aquela que apresenta menor número de habitantes? Falso. A Zona da Mata, nós vimos, é a que apresenta o maior número de habitantes. É a mais urbanizada e a mais povoada. Por causa de quê? Por causa da presença das indústrias que lá você tem. Em razão do elevado grau de industrialização, a maior parte da população brasileira encontra-se atualmente na região Nordeste? Falso. A maior parte da população brasileira se encontra no Sudeste. Sudeste é a região mais populosa e mais povoada. Zona da Mata é aquela que apresenta menor habitante? Falso. A primeira é falsa, a terceira é falso. A quarta, apesar de apresentar um elevado índice populacional, algumas regiões do Nordeste apresentam verdadeiro vazio demográfico. Certa resposta, principalmente no sertão. Então, a resposta vai ser falso, 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 verdadeiro. Primeira questão, falso, falso, falso e verdadeiro. 2. Assinale a alternativa que apresenta as 4 principais sub-regiões do Nordeste brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta as 4 principais sub-regiões. Então, começando pelo litoral, você tem a Zona da Mata, adentrando para dentro do país, você tem o Agreste, Sertão e o Meio Norte. Então, resposta certa, A. Então, A2, A. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Terceira questão. Na região destacada no mapa a seguir, caracteriza entre outros fatores. Então, o que acontece? Aqui, acabou que faltou um mapa aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tá. O mapa que deveria estar nessa questão é um mapa que você tinha uma parte achurada tratando do Agreste. Então, a pergunta da questão 3 fala sobre a pergunta sobre o Agreste. É uma pergunta sobre o Agreste. Então, a resposta para Agreste nessa terceira pergunta é fornecer mão de obra temporária para as plantações de cana-de-açúcar da Zona da Mata. Por quê? Porque na Zona da Mata, você, por ser uma questão, por ser uma área úmida, a cana-de-açúcar ela se adapta a uma área úmida. Então, você tem a presença de trabalhadores vindo do Agreste, vindo do Sertão, principalmente do Sertão, porque o Sertão, como é seco, a cana-de-açúcar não se adapta ao clima seco. Então, onde você tem plantação de cana-de-açúcar? No Nordeste. Lembrando o seguinte, pessoal, se ele perguntar na prova quem é o maior produtor de açúcar hoje, São Paulo. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar, tá? Então, São Paulo passou Pernambuco.
Lembrando que ainda em Pernambuco você tem produção de cana-de-açúcar. Agora, quem produz mais é São Paulo. Se liga nesse bizu. 4, região destacada no mapa, quer dizer, ela está repetida. Agora vamos para 5. Associe as sub-regiões do Nordeste brasileiro com as devidas características. Então, você tem lá 1, Zona da Mata, 2, Agreste, 3, Sertão, 4, Meio Norte. Para cada parêntese, você vai colocar um número, depois você vai escolher uma opção. Primeiro parêntese, observa-se a presença da Mata dos Cocais. Opa, falou de Mata dos Cocais, que são as palmeiras, a saber, Carnaúba, Babaçu e Buriti. Você está falando do meio norte. Então, primeiro parêntese, você vai colocar um número 4. Estou fazendo junto com vocês. Segundo parêntese, é uma zona de transição entre áreas vizinhas onde a principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Opa, ó, área de transição entre as áreas vizinhas. Ele está falando de quem? Do Agreste. Espera aí, isso. Está falando do Agreste. 2. Quando ele fala de zona de transição é o Agreste. Já caiu na prova da ESA. Terceiro parênteses, é o domínio pelo clima semiárido. Pô, clima semiárido, sertão. Sertão número 3. Quarto parêntese, existe, a do verbo haver, existe o predomínio do cultivo da cana-de-açúcar. Estrutura latifundiária. Pô, cana-de-açúcar eu falei. Clima úmido, zona da mata. Então, vamos ver se está certo? 4, 2, 3, 1. Resposta certa é de ESA. Então, na 4, é de ESA. 6. O Agreste alterna, de maneira geral, 2 tipos de vegetação. Opa, o Agreste alterna 2 tipos de vegetação. Então, eu entendo o seguinte, vamos ver aqui. Você tem a Mata Atlântica, ela é considerada floresta tropical, e a Caatinga. O Agreste, aliás, é isso, o Agreste, ele está entre a Zona da Mata e o Sertão. Qual é a vegetação da Zona da Mata? Mata Atlântica, que é a floresta tropical, mesma coisa. Qual é a vegetação do Sertão? Caatinga. Então, a 6, D de dado. 7. Vegetação típica do sertão nordestino. Acabei de falar. Sertão nordestino, Caatinga. Lembrando que a Caatinga é a vegetação que cobre o sertão. Ela pode ser denominada como mata branca. Tá? É uma planta, são plantas xerófitas ou xerófilas, que significa planta com X, né? Que significa plantas que precisam se adaptar a ambiente com pouca umidade, solo raso com raiz profunda. A água fica armazenada no espinho. Certo? Então, a 7, C de casa. A 8, Planalto da Borborema interfere. Na hidrografia da região sul, tem nada a ver. Sudeste, nada a ver. Pantanal, nada a ver. Vegetação do centro-oeste, nada a ver. 8 vai interferir no clima de onde? Do Nordeste. Então, a 8 vai interferir no clima do Nordeste. A 9, eu acho que a 9 é repetida. Deixa eu ver aqui. Não, a 9 não é repetida. Mesma coisa. 1, meio norte. 2, sertão. 3, agreste. 4, zona da mata. Vamos observar os parênteses. Primeiro parêntese, maior extensão, predomínio do clima semiárido, vegetação de caatinga, pecuária extensiva, agricultura tradicional. Ele está falando do sertão. Então, primeiro parêntese, 2. Segundo parêntese, clima úmido e quente. Pô, falou em clima úmido e quente, falou da zona da mata. Vegetação de Mata dos Cocais, mas pode ser também o meio norte, porque o meio norte também está ali próximo ao clima equatorial, que é um clima úmido, quente. Então, falou de Mata dos Cocais, ficou fácil. Segundo parênteses, numeral 1.
Então, 1. Características ambientais de transição predomina a policultura leiteira. Olha, quando ele fala essa palavra transição, ele está apontando para quem? O agreste. Então, o agreste número 3. Número 3. Clima quente e úmido litorâneo. Clima quente e úmido litorâneo. Predominam as monoculturas comerciais, concentração econômica e demográfica. Opa, quando ele fala clima quente e úmido litorâneo, ele está falando, deixa eu ver, clima quente e úmido predominam, monoculturas, concentração, então ele está falando de 1. Está falando do 4, desculpa, zona da mata. Então, beleza. Então, como é que ficou? 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Resposta da 9ª questão, C de casa. 2, 1, 3, 4. Beleza? A única capital nordestina que não está localizada no litoral. A única capital nordestina que não está localizada no litoral é Teresina. Lembrando que Teresina é a capital do Piauí. 11. A única capital, mesma coisa, repetiu. 12. O governo federal está construindo uma obra enorme e polêmica para combater e diminuir a consequência da seca do semiárido. Qual é o nome desse projeto em andamento? Transposição do Rio São Francisco. Falando do Rio São Francisco, é importante ressaltar que o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, no norte de Minas, aqui no Sudeste. Ele é um rio de planalto, tá? Se ele é de planalto, ele vai favorecer a construção de usinas hidrelétricas. Você tem várias usinas hidrelétricas, né, construídas à sua margem. Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4. Três Marias, Sobradinho, Moxotó, Xingó e Itaparica. Então, você tem Três Marias, tem Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4, Três Marias, Sobradinho, Moxotó e Itaparica. Alguém de vocês quer anotar o nome dessas usinas hidrelétricas? Ou vocês já sabem? Alguém quer anotar as usinas hidrelétricas do Nordeste? Alguém quer anotar? Fale comigo. Então, beleza. Repetindo, quais são as usinas hidrelétricas situadas no Nordeste? Você tem Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4. Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4. Três Marias, Sobradinho, Moxotó, Xingó e Itaparica. 10 usinas. Então, essas são as usinas hidrelétricas situadas às margens do Rio São Francisco. 13. O meio norte compreende quais estados? Piauí e Maranhão. Então, o meio norte compreende Piauí e Maranhão. 14. As cactáceas, tais como xique-xique e o mandacaru, são espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido, para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas. Então, quando ele fala de cactáceas, xique-xique e mandacaru, ele está falando de caatinga. Certo? Então, quando ele fala xique-xique e mandacaru, isso aqui são as denominações dadas às cactáceas que fazem parte da caatinga. 15. A carnaúba é uma árvore palmeira esguia que se apresenta em formações. A gente, lembrando que a carnaúba é uma árvore da mata dos cocais. Possui aproveitamento econômico, a gente viu isso, né? E aí pode ser encontrado em três estados brasileiros. Você tem o Maranhão e o Piauí, mas conforme eu falei, você tem Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Então, A15, A de água. Pessoal, só vou tomar água e já volto, tá?
16. A formação vegetal na qual predominam as espécies de palmeiras. Então, a mata dos cocais, elas são palmeiras, né? E aí você tem o carnaú, babaçu e buriti. Então, a 16, a de água, mata dos cocais. A 17. Devido à relativa escassez de chuvas, o domínio que em quase todas as espécies são decíduas. A palavra decídua significa folhas que caem na estação própria. Ele poderia ter colocado decíduas ou... Mestre, é 16. A 16, isso. Então, a 16 está falando da... Espera aí. Então, a 16. Formação vegetal na qual operam espécies como palmeira, carnaú, babaçu e buriti, que é considerada uma zona... Foi mal, desculpa a minha falta de atenção. É considerada uma zona de transição entre o domínio da Amazônia e da Caatinga. Então, a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma área de floresta de transição. Ela vai transicionar, ela está entre a floresta amazônica e a Caatinga. Tá? Então, ela vai estar entre a floresta amazônica e a Caatinga, e os autores consideram até o Cerrado também. Outra área de floresta de transição, você tem a Mata dos Cocais e você também tem o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal Mato-Grossense está entre o Cerrado e a floresta amazônica. Então, Mata dos Cocais, Pantanal Mato-Grossense, floresta de transição. O Agreste, área de transição. Por que o Agreste, repetindo só, interessante, por que o Agreste é uma área de transição? O Agreste é uma área de transição porque ele vai transicionar entre dois climas, por causa do Planalto Borborema. O Planalto Borborema vai impedir o avanço da massa de ar úmida. Então, do litoral à Planalto da Borborema, que fica entre o Agreste e o Sertão, clima úmido. Partindo do Agreste para o Sertão, aí o clima já vai ser seco. Então, já caiu uma questão na ESA que ele cobrava as três coisas numa questão só. Quais florestas de transição e áreas de transição? Aí você tem Matos Cocais, Pantanal Mato Grosso e a Caatinga. Entendeu? 17. Devido à relativa escassez de chuvas... Então, devido à relativa escassez de chuvas, o domínio que em quase todas as espécies são decíduas. Você quiser acrescentar aí no teu nota, ele pode falar decíduas ou caducifólias. Caducifólias. O que significa isso? Folhas que caem na estação própria. Então, quem é decídua ou caducifólia? O cerrado pode ser considerado decídua caducifólia e a caatinga, certo? Mas você vai ter diferenças. Ó, a folha, tamanho resíduo, o solo da caatinga é um solo profundo, enquanto o solo do cerrado é profundo. Por que o solo da caatinga é pouco profundo? Por causa da escassez de chuva, escassez de água. A água que vai provocar esse alagamento do solo, vamos dizer assim, a profundeza do solo. O solo da caatinga ele é pouco profundo por causa da escassez de água, de umidade, mas, em compensação, a raiz ela vai ser profunda, porque todas as plantas elas precisam transpirar. E para elas transpirarem, elas precisam captar água do solo freático. Essa água vai ficar armazenada no espinho e é a partir daí que vai ser realizada a transpiração. Então, caducifólias, certo? Isso. Então, a 17, caatinga. 18, o Agreste apresenta um quadro natural diferenciado. Na maior parte da ilha e em Sergipe, a sub-região é constituída por baixos planaltos. Já entre Rio Grande do Norte e Alagoas, que no caso é o Agreste, você tem quem? O Planalto do Borborema. Então, eu posso falar Planalto da Borborema ou eu posso falar Chapada da Borborema. E a 19 é a sub-região
considerada transição do Nordeste. Então, 19 falando do Agreste. Certo? Deixa eu só achar que vocês aqui, eu vou pedir que vocês tomem nota em relação à questão do açúcar. Um minutinho. Eu falei para vocês, a maior produção de açúcar está em São Paulo, já achei. Tá? Bem, cana-de-açúcar. Quando a gente fala do interior paulista, o interior, quando a gente fala interior paulista, não significa dizer, não pense, o interior, uma área rural. Zero possibilidade disso. Quando a gente fala do interior de São Paulo, quando a gente fala das cidades do estado de São Paulo, são cidades extremamente ricas. Se você fazer uma consulta aos municípios, fazer uma consulta aqui, olha a consulta que eu vou fazer. Municípios, municípios do Brasil, municípios do Brasil com maior IDH. Só para você ter uma ideia. Olha, eu falei, municípios do Brasil maior em desenvolvimento humano. Eu não estou falando de estado. Eu estou falando de município. Fica tranquilo que município muito difícil de cair. O que pode cobrar são os estados. Só para poder exaltar a questão das cidades de São Paulo. Por exemplo, aqui, o município com maior IDH do Brasil é São Caetano do Sul, com 0,862 de IDH. Lembra? São Caetano do Sul faz parte do ABCD paulista. O ABC paulista é a principal região industrial do ramo automobilístico e é a maior da América Latina. Tá? Você tem A de Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano do Sul e D de Diadema. Então, São Caetano do Sul é a cidade com maior IH. Aí depois você tem Água de São Pedro, que também fica em São Paulo. Aí tu vem Florianópolis e o Balneário de Camboriú, que fica em Santa Catarina. Tá legal? Então, só você ter uma ideia. Agora, voltando para a questão da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, você precisa estar. Quais são as 6 cidades com maior produção de cana-de-açúcar do Brasil? Cuidado, porque se cair na prova, vai colocar a Pernambuco. Lembrando que a opção A é a opção da pegadinha. Cuidado, abre o teu olho. Isso não significa dizer que você não tem a opção A correta. Okay? Então, você tem Ribeirão Preto, Jaú e Piracicaba. Então, anote. Ribeirão Preto é a primeira cidade com maior produção de cana-de-açúcar do Brasil. Jaú, acento agudo U, e Piracicaba são as 3 cidades do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, com grandes propriedades monocultoras de cana-de-açúcar. Certo? Beleza, pessoal? Bem, vamos agora falar de pecuária. Não, vamos falar de laranja. Porque, aproveitando, já que a gente está falando de Nordeste, gêneros agrícolas, etc., a gente está falando dos gêneros agrícolas. Eu queria que vocês anotassem maior produtor de laranja. Você já ouviu a história, né? Nós fornecemos a laranja para os Estados Unidos e eles vendem para nós o suco de laranja. Já ouviram falar? Nós fornecemos algodão para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vendem a calça jeans para a gente mais cara. É isso aqui. A gente está se aprofundando nisso. Exatamente o que eu falei. Você também tem a maior produção de laranja em cidades do interior de São Paulo, do estado de São Paulo.
Então, você tem, anota, quais são as cidades com produção de laranja? Araraquara, então, Araraquara, Matão, Taquatinga, São José do Rio Preto e Bedouro. Essas são as cidades de maior produção de laranja do Brasil. Repetindo, Araraquara, primeira cidade. Matão, segunda cidade. Taquaratinga, terceira cidade. São José do Rio Preto, quarta cidade. E Bebedouro, quinta cidade, são as cidades com maior produção de laranja do Brasil. Bem, vamos agora de pecuária de corte. Pecuária de corte, quando você fala pecuária de corte, você está falando de pecuária extensiva. A pecuária extensiva é quando o gado ele é criado solto, em pastagens. Pecuária intensiva, esse gado ele é criado preso, em estábulos. O que é corte e o que é leite? Pecuária extensiva, produção de corte, corte da carne. Pecuária intensiva, gado preso de cada produção de leite. Vamos falar da pecuária de corte. Quais são as cidades com maior quantidade de rebanhos de pecuária, de gado, bois e vacas? Você tem no oeste do estado paulista, na zona de Araçatuba. Então, em Araçatuba, você tem grande rebanho. Última forma, grande gado, no caso. Rebanho é ovelha, gado é bois e vacas. Araçatuba, Andradina, Fernandinópolis e Barretos. Araçatuba, Andradina, Fernandinópolis e Barretos. Onde você tem o peão de Barretos, naquela festa regional, você tem pecuária de corte. Certo? Você tem aqui em São Paulo, produção bastante diversificada, ilustra a capitalização das atividades. Captação das atividades agropecuárias na região mais desenvolvida do país. Seus principais cultivos você tem cana-de-açúcar 31%, carne bovina 6%, laranja 15%. Beleza? Ó, quando a gente fala de café, cuidado, hein? Minas Gerais possui uma agricultura diversificada com inúmeras especializações regionais. Temos na região a convivência tanto da agricultura empresarial como a agricultura comercial é a agricultura empresarial. A agricultura comercial ou agricultura de subsistência é quando o produtor planta para seu próprio consumo. Repetindo, a agricultura de subsistência, agricultor planta para o seu próprio consumo. Agricultura comercial, empresarial, venda. Do ponto de vista do agronegócio, o principal produto mineiro é o café, sobretudo no sul do estado, em área de cerrado. Porque o Minas Gerais tem fronteira com o Centro-Oeste. Na agropecuária do Sul, a agropecuária diversificada está interligada com as indústrias de alimento, de vegetais, fumos, carnes e extras. Tá ok, pessoal? Espero que gostado da nossa aula. Deu para a gente dar uma passada boa nas 4 sub-regiões. Lembrando, as 4 sub-regiões é a Zona da Mata, o Agreste, Sertão, Meio Norte. Zona da Mata, Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte até a Bahia. Sub-região
mais industrializada, consequentemente, mais povoada, mais urbanizada, porque onde tem indústria vai ter pessoas querendo trabalhar. Você tem aí cana-de-açúcar Pernambuco, você tem o no Ceará, você tem petróleo no Recôncavo Baiano, e assim vai. Hoje você tem um novo tecnopolo surgindo na região. Você tem um novo tecnopolo surgindo na região de Pernambuco. O tecnopolo é que você emprega alta tecnologia na produção de carros, né? De automóveis. Você tem o Agreste, que é uma transição, porque transiciona entre os dois climas, clima úmido e clima seco, do Prado da Borborema. Caruaru, Campina Grande, e assim vai. O Sertão é a maior sub-região. O Sertão sofre com a seca. Nós temos agora a presença da transmissão do Rio São Francisco, vai chegar água no Sertão. O Sertão é a maior região, pecuária extensiva, produção de uva, nos brejos, plantão de milho. Você tem o meio norte, que é o Piauí, pega parte do Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará. Você tem a Mata dos Cocais, Palmeiras, as famosas é a Carnaúba, Açu, Buriti. As quebradeiras são trabalhos rurais que vão tratar essas árvores para poder comercializar uma região muito pobre, pecuária extensiva voltada para o corte. É uma área de transição, é uma floresta de transição, porque está entre a floresta amazônica e está entre a Caatinga. Outra floresta de transição, você tem o Pantanal Mato Grossense, está entre a floresta amazônica e sabe. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Obrigado. Com Deus, tá? Até a semana que vem. Vamos repetir. Vamos repetir as respostas. Vamos então. Isso que eu marquei aqui. A primeira pergunta fala sobre falso e verdadeiro. Primeiro parênteses, falso. Segundo, falso. Terceiro, falso. Quarto, verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro. Segunda questão, A. Terceira questão, é. Quarta questão, é. Quinta questão, 4, 2, 3, 2, 1. Quarta é essa. A sexta, D de dado. Sétima, C de casa. 8 é de esa. 9, C de casa. 10 de dado. 11, repete, né? A única repete também, né? Resina D de dado. D repetida. 12, C de casa. 13, D de dado. 14, é de esa. 15, A de água. 16, A de água. 17, A de água. 18, é de esa. 19, C de casa. Então, são essas questões. Conseguiram anotar? Ok, pessoal? Então, vai, pessoal. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Lucas, eu, Daniel, obrigado a todos. Vamos com qualquer coisinha, é só me chamar no zap aí, no privado, que a gente está com vocês aí. A gente esquece. Valeu, Raoni, Letícia, todos participaram da nossa aula. Não vamos desanimar para cima, a prova está bem próxima. Acredito eu que não terá mais mudança. Tendo em vista, a gente tem a prova da especialista. A prova da especialista já está tudo certo, a prova do DAGS já está tudo certo. Para essa não vai mudar mais, vai vir. Não desanima, estamos juntos. Maratona da Brasil. Fique com Deus, tchau.